Fala galera nostálgica e gamer raiz, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Você lembra daqueles estúdios lendários que marcaram a sua infância ou adolescência? Aqueles que traziam selos mágicos tipo Only for Nintendo 64 ou que estampavam a logo da Sega em clássicos inesquecíveis? Pois é, muitos deles simplesmente desapareceram. Hoje a gente vai viajar no tempo para descobrir o que aconteceu com os estúdios lendários dos anos 90 e 2000. Onde eles foram parar? Por que sumiram? E quais ainda resistem? Se prepara, porque essa história tem fusões, falências, tretas corporativas e até renascimentos dignos de chefão final. Você está assistindo ao Game Replay News, então já mete o dedo no like, se inscreve e ativa o sino porque aqui é nostalgia pura com aquele tempero de curiosidade gamer. No vídeo de hoje vamos falar de estúdios como Rare, Hudson Soft, Midway, Neversoft, Sierra, Acclaim e muitos outros que ajudaram a moldar a indústria e depois sumiram como um bug no código. Bora descobrir onde eles estão agora? Então aumenta o volume e vambora! Rated de ouro à restrita, a Rare foi responsável por Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie e vários clássicos no Nintendo 64. Nos anos 90, ela era considerada uma das joias da coroa da Nintendo, mas em 2002 a Microsoft comprou a Rare por 375 milhões de dólares. E o que aconteceu? A Rare passou a desenvolver jogos para Xbox, mas com restrições criativas, perdendo o brilho. Apesar de projetos como Viva Pinhata e Sea of Thieves, muita gente ainda sente falta da Rare de antigamente. Sierra Entertainment, a rainha dos aventureiros, a Sierra dominava os PCs com jogos como King's Quest, Leisure Suit Larry, Police Quest. Fundada por Ken e Roberta Williams, ela foi uma gigante nos anos 90, mas depois de várias aquisições e problemas financeiros, a empresa foi desmantelada em 2008. Recentemente o nome Sierra voltou pela Activision, mas só como selo para relançamentos. A alma criativa da empresa, essa ficou nos disquetes. Midway, sangue, suor e game over. Midway era sinônimo de arcade, com jogos como Mortal Kombat, NBA Jam e Cruisin' USA. Mas depois de uma série de jogos mal recebidos nos anos 2000 e uma crise de gestão, a empresa declarou falência em 2009. A IP de Mortal Kombat foi comprada pela Warner Bros. E hoje é desenvolvida pela NetherRealm Studios. O resto sumiu no fatality corporativo. Neversoft, o guitarrista do skate. Quem viveu os anos 2000 sabe, Tony Hawk's Pro Skater era obrigatório. A Neversoft ainda brilhou com a série Guitar Hero, mas quando a Activision exauriu a franquia, a Neversoft foi absorvida pela Infinity Ward e oficialmente fechada em 2014. Eles até marcaram esse fim com um logotipo destruído em chamas. Poético, não? Hudson Soft, Bomberman e muito mais. A Hudson Soft era a rainha dos minigames e dos party games. De Bomberman a Mario Party, ela estava em tudo. Em 2012, a Konami absorveu totalmente a Hudson e encerrou suas atividades. Desde então, a Konami usa o nome Bomberman, mas a alma da empresa mesmo ficou para trás. Acclaim, do sucesso ao caos. A Acclaim publicou jogos como Turok, NBA Jam, Shadow Man, mas sua reputação foi afundando com jogos de baixa qualidade e estratégias de marketing bizarras, tipo pagar por publicidade em túmulos reais. Em 2004, a empresa faliu, deixando um legado de altos e baixos. O nome foi comprado por outras empresas, mas nunca voltou com força. Outros nomes que deixaram saudade. Além desses, temos outros estúdios memoráveis que também sumiram ou foram absorvidos. THQ faliu em 2012, mas voltou como THQ Nordic, sob nova direção. Bullfrog Productions, criadora de Populous e Team Hospital, foi comprada pela EA e foi desmantelada. Westwood Studios, os pais de Command & Conquer, também engolidos pela EA. Factor 5, criadores de Star Wars Rogue Squadron, fecharam após problemas legais, né?
o legado dos gigantes. A indústria de games é cruel. Mesmo estúdios que pareciam imbatíveis foram vítimas de má gestão, decisões corporativas ou simplesmente não conseguiram acompanhar as mudanças, mas o legado desses estúdios vive, seja nos jogos que ainda jogamos, nos remakes que amamos, ou na memória afetiva de quem cresceu nos anos 90 e 2000. Eles foram os gigantes que pavimentaram o caminho para tudo o que temos hoje. E mesmo que muitos tenham desaparecido, suas criações continuam eternas. E aí, qual desses estúdios você mais sente falta? Qual jogo marcou a sua infância ou adolescência? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ainda jura que o Tony Hawk 2 é o melhor jogo de skate da história. Até a próxima, galera gamer, valeu demais e nostalgia ativada. Eu sou o Sony e esse foi mais um mergulho nostálgico no Game Replay News.